Oi, povo! Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez eu quero trazer algo do coração de Deus para o meu e para o seu coração, amém? Vamos ler comigo o que está escrito na Sagrada Escritura, nisso que o Espírito Santo falou ao meu coração. Está em Lucas, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 49, 50, 51 e 52, amém? Olha o que nos diz. E ele lhes disse: Por que me procurava? Não sabias que cumpriria eu estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera? E desceu eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia! Louvado seja Deus! Nesse capítulo, a Bíblia nos conta a história de Jesus quando ele é encontrado por José e por Maria, conversando e ensinando aos doutores da lei. Jesus ele sumiu por 3 dias, deixando seu pai e sua mãe extremamente preocupados e procurando por ele. Quando o encontraram Jesus dando aulas, respondendo questionamentos e ensinando sobre o céu e sobre o reino para os doutores da lei. E aí, quando ele vê seu pai e sua mãe preocupados, no 49, ele pergunta: Mas por que me procura? Já não sabeis que eu cumpro estar na casa de meu pai? Tipo assim, vocês sabiam, né? Foi-lhe falado através dos anjos e do Espírito Santo que essa era a minha missão. Não te preocupes, eu estou bem. Mas ele era um menino, ele tinha 12 anos. Mas era o rei, o grande eu sou, era o próprio Deus encarnado na terra e estava ali fazendo papel já de Messias, né? Ensinando ao povo. Mas mãe e pai se preocupam. E aí ele segue falando, não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, né? Então, assim, ele dá aquele apertinho suave em José e Maria, dizendo: eu sou o Cristo, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou cumprindo o meu chamado, não te preocupes. Mas olha o que diz no versículo 51. E desceu com eles para Nazaré. Mesmo ele tendo falado todas essas coisas, quando ele viu pai e mãe indo buscar, ele obedeceu e desceu. E sua mãe guardava essas palavras no coração. Ela entendeu o que Jesus estava dizendo ali. Maria era muito sábia, ela já pescou o que Jesus havia dito e ela entendeu que ele estava cumprindo a missão. Mas Jesus obedeceu e desceu. E aí, no versículo 52, diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Ei, Jesus foi o maior cumpridor de leis. O homem que mais obedeceu. O homem que cumpria todas as coisas, ele obedecia regras, ele cumpria mandamentos, ele era filho do dono do ouro e da prata e ele pagou impostos. Quando foi necessário que pagasse, ele pediu para que Pedro lançasse, pegasse o peixe, saiu da boca do peixe uma moeda e ele pagou. Não havia necessidade, sendo ele dono de tudo, dono do mundo, mas ali era a lei do homem e ele é correto, ele cumpre leis de homens. Por isso que eu e você, nós estamos debaixo da graça do céu, nós estamos debaixo do sacerdócio santo, mas nós precisamos entender que na terra existem leis e essas leis são regidas por homens e nós precisamos obedecer como um bom servo, como uma boa serva. E Jesus, ele foi obediente aos seus pais, ele foi obediente a Deus. Quando Deus disse que ele desceria à terra para que através dele fosse nos dado o direito de voltar para o jardim, através da morte de cruz, fosse nos dado o direito de nos reconectar com o céu e que Jesus seria o mediador entre o homem e Deus. Ele obedeceu, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua majestade, ele abriu mão do seu trono e ele veio à terra em forma de obediência ao Pai, a Deus, e na terra nascido de mulher, ele foi obediente a José e a Maria. Ei, Jesus, o teu Cristo, o teu mestre, o Messias, aquele que está assentado à destra de Deus e o teu nome foi colocado sobre todo nome, foi um homem obediente. A Bíblia diz aqui, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso.
Jesus entendia que precisava ser obediente e submisso aos seus pais. Ali ele era Deus, ele era o Cristo, ele era Messias, mas ele era um menino e ali era o teu pai e a tua mãe separados por Deus na terra para serem seus pais que estavam lhe dando uma ordem, pedindo para que ele voltasse para casa. E ali eles desceram para Nazaré e a Bíblia nos diz, e lhes era submisso aos dois, lhes era submisso a pai, submisso à mãe. E no 52 diz que ele crescia em conhecimento, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Ei, quer crescimento? Obedeça. Quer crescimento? Obedeça às leis, obedeça ao pai, obedeça à mãe, obedeça aos seus líderes espirituais na sua igreja, seja submisso aos seus pastores, obedeça ao seu patrão. Todo aquele que Deus colocar na sua vida hierarquicamente acima de você, obedeça. Mesmo que você saiba que você pode até ser maior. Como assim, Ilana? Às vezes você está submisso a um patrão na tua empresa que sabe menos do que você, que desenvolve de uma forma não tão boa como você o trabalho. Mas o trono de chefia Deus deu a ele, então você precisa ser submisso a ele. Às vezes, no âmbito espiritual, familiar, você está submisso a alguém que você sabe que Deus até te deu um dom, um talento maior do que a pessoa que você está submisso. Mas Deus ainda não te assentou no trono de chefia. Deus ainda não te assentou no trono de liderança. E enquanto você for liderado, em qual for a área da tua vida, você precisa ser submisso e obediente. Porque Jesus ele foi submisso e obediente a Deus quando aceitou o plano de salvação para a terra e veio. Jesus foi submisso a José e a Maria. E tendo sido submisso e obediente até o final, morte de cruz, a Bíblia diz que ele teve o seu nome colocado acima de todo o nome. E hoje ele se assenta à destra do Deus Pai. Então, se você quer crescer, se você quer ter o seu nome reconhecido, se você quer crescer, aleluia, em estatura, graça, conhecimento, diante de Deus e diante dos homens, não pule etapas. Seja submisso, respeite os seus líderes, respeite o tempo de Deus na sua vida. Obedeça, cresça, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas quando uma liderança ou quando alguém fala pare, vá, volte, venha, não faça, faz assim, faz desse jeito. Às vezes você vai estar sentado diante dos doutores da lei, palestrando, ensinando da palavra. Às vezes você já é um grande pregador, ministro do evangelho, itinerante, um grande intercessor, um grande homem e mulher de Deus, mas Deus ainda não te assentou. Deus ainda não colocou o seu nome onde tem que colocar. Então, quando o teu líder falar, você tem que obedecer, né? A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então, obedeça, seja submissa. Esposas, submissas ao seu marido. Depois eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Submissão não é humilhação, né? Isso é bíblico e é lindo quando a gente conhece o teor verdadeiro dessa palavra. Ei, seja submisso a quem tem que ser. Nós somos submissos a Jesus porque Ele não nos deixa faltar nada. Ele é o Deus da nossa vida. Nós somos alegres em ser submissos a Ele. Então entenda que Deus coloca pessoas no seu caminho para cuidar de você e para estar acima de você. Não se sinta menor. Jesus ali, a nível de conhecimento, graça, autoridade, poder, espiritualmente falando, ele era o Cristo. Ele é o Cristo. Ali ele é o próprio Messias. A nível, olhando por essa ótica, ele era muito maior do que os seus pais. Mas ele obedeceu. Às vezes, na ótica e na posição que Deus te coloca, você é até maior do que os que estão acima de você. Mas obedeça, porque vai chegar o tempo que Deus vai preparar a cadeira e você vai se assentar. E quando você se assentar, seja um bom líder. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Trate seus empregados, seus subordinados, seus liderados com amor, porque Deus vai te assentar. Se há uma palavra sobre a sua cabeça, Deus vai te assentar. Então, seja na tua empresa ou na tua área espiritual, seja humano, seja um excelente líder. Que Deus seja reflexo, que o seu rosto seja reflexo do Cristo, seja reflexo de Jesus. Quer crescimento em 2023? Obedeça e seja submisso, até que Deus te coloque no lugar onde Ele já falou que vai colocar. Amém?
Fica com essa palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.